Hoje nós vamos falar sobre a família e o combate aos vícios. E eu quero abordar com os irmãos esse tema hoje aqui, e a palavra é exatamente essa, o combate, é a batalha, amém? É a luta. E quando nós começamos a trabalhar essa questão de julho, o mês da família, logo que nós entramos no mês de julho, antes mesmo do primeiro culto, na quarta-feira passada, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E falando algumas coisas importantes. Primeira como? O Senhor falou sobre o tema, eu e a minha família no altar de Deus. E Deus me levou a pensar, e para você que desejar, depois tem um quadro muito interessante ali atrás, sobre o tabernáculo. Deus me levou a olhar muito aquele quadro, e o Senhor me mostrou os 2 altares que tem naquele quadro. Porque se a nossa família está no altar de Deus, a gente precisa entender o que é o altar. E o primeiro altar que aparece ali naquele quadro, você vai observar, antes de, na frente, ou melhor dizendo, do tabernáculo, do santuário, é o altar do holocausto. É o altar onde cada família, cada líder, chefe, de família, quando chegavam ali com o seu cordeiro, com o seu boi, com o seu animal para o holocausto, eles ali eram recebidos pelos sacerdotes, que iriam receber ali o animal, e a pessoa que levava, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal, era como se fosse uma transferência de culpa. O pecado que a pessoa cometeu, é como se ela estivesse transferindo para o animal, com a mão sobre a cabeça ali do animal, e aquele animal, ele era então queimado no fogo. Ele era apresentado literalmente em holocausto ali no fogo ao Senhor. Este é o primeiro altar. Só que diz, você vai contemplar ali, que quando o sacerdote ele entra dentro então do tabernáculo do templo, ali existia alguns objetos importantes, e tinha um objeto que levava o nome também de altar. Só que esse agora é o altar do incenso. Quando o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava, e ele ia entrar no lugar santíssimo, ele se colocava então diante do véu, aquele véu que a Bíblia diz que rasgou do alto a baixo, e quando ele estava agora diante do véu, tinha ali na frente dele um altar, aonde antes dele entrar no lugar santíssimo, ele queimava incenso ao Senhor. E queridos, nós precisamos entender esses 2 pontos. Primeiro altar, o altar do holocausto. O segundo altar, o altar da queima do incenso, ou seja, o altar da adoração. Primeiro altar, alguém vai precisar pagar um preço. Foi o que Deus colocou no meu coração. O líder da família, a pessoa que representava a família, trazia ali o animal, e ele estava representando toda a sua casa, toda a sua família, e estava sendo colocado ali um animal para ser queimado no altar. Só que aquele animal, na verdade, era uma transferência de culpa. O animal estava assumindo o lugar que na verdade era meu, seu, ou daquela pessoa. E aquele animal então ele era apresentado a Deus como um sacrifício vivo. É preciso que nós, como líderes, homens e mulheres de Deus, cabeças muitas vezes dentro da nossa casa, é preciso que nós venhamos assumir esse papel. Às vezes você está numa luta ferrenha para que a tua casa sirva a Deus. E muitas vezes você está vendo a tua casa pecando, você está vendo a tua casa padecendo, sofrendo, fazendo todo tipo de coisa errada. E você vem e traz ali o seu animalzinho, e todo o pecado seu e da família vai ser representado ali,
alguém precisa comparecer diante do primeiro altar. Aleluia! Apresentando adoração ao Senhor, amados. Aí sim, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, nós fomos então estabelecidos como reis e sacerdotes. Aí nós podemos nos achegar diante do Senhor para o segundo altar. O altar onde nós vamos queimar o nosso incenso em adoração ao Senhor. E quando nós estamos na presença de Deus, queimando o nosso incenso em adoração a Deus, amados, isso significa também gratidão ao Senhor por tudo o que Ele já fez na nossa vida e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Então nós passamos pelo primeiro altar, estamos agora no segundo altar, queimando incenso de adoração ao Senhor, crendo que a nossa família já foi alcançada por Deus. Aleluia! Esse é o primeiro ponto. E o segundo que Deus ministrou ao meu coração, para poder falar a vocês, irmãos, era que esse mês não é um mês de festa, não é um mês de celebração, é um mês de luta, é um mês de guerra. É um mês onde nós vamos literalmente batalhar pela nossa casa, batalhar pela nossa família. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele está conosco, batalhando conosco. Então, entre esse mês de julho, o mês da família, o mês em que nós vamos declarar eu e a minha casa, eu e a minha família no altar de Deus, entre com esse entendimento. Eu estou lutando pela minha casa. Eu estou batalhando pela minha família. Por isso, irmãos, não perca nenhum culto. Eu disse isso na quarta e vou dizer aqui também. Faça um esforço, amado, para estar em todos os cultos. Faça um esforço para vir às quartas-feiras. Faça um esforço para vir aos domingos. E no domingo duplamente. Venha pela manhã na escola bíblica. Venha à noite no culto. Este é um mês que nós vamos separar para batalhar, para lutar pela nossa casa. Se a nossa família é importante para nós, nós vamos lutar por ela. E Deus é conosco, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos falar sobre a família e o combate aos vícios. Pega a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler aqui, queridos, e citar vários textos. E cada texto que nós vamos mencionar, nós vamos falar um pouco sobre essa questão. 1 Coríntios capítulo de número 6. É o primeiro texto que nós vamos abordar. E esse é um texto conhecido. E é um texto que muitos cristãos, amados, têm um pouco de dificuldade de lidar com ele. Muitos cristãos que às vezes enxergam nesse texto uma oportunidade para fazer coisas que não deveriam. Então, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12, 6:12, está escrito assim. Deixa eu mudar aqui, eu estava em Romanos. 1 Coríntios 6, versículo 12. Agora sim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Conhece esse texto? É um texto que muita gente e muitos cristãos às vezes se apoiam neles para encontrar uma certa liberdade. Porque, queridos, nós como cristãos, homens e mulheres de Deus, a gente compreende que algumas coisas, que ainda que aos nossos olhos parecem ser até lícitas de se fazer, quando a gente conhece um pouco mais a fundo a palavra do Senhor, a gente entende que é melhor não fazer.
Uma delas é, a Bíblia nos aponta e nos fala sobre, se eu sei que se eu fizer alguma coisa irá gerar escândalo para o meu irmão, é melhor que eu não faça. Eu me lembro de um ministro, de um pregador, muito famoso inclusive no Brasil. Eu me lembro que uma vez, lá no início do seu ministério, ele foi na casa de um irmão muito simples. E chegando na casa desse irmão para almoçar, o irmão colocou a mesa ali, da melhor forma que ele podia. E aquele pastor, vendo ali a refeição, vendo a água sobre a mesa, e de repente aquele pastor falou assim: irmão, você não tem nenhum refrigerantezinho aí? Aí o irmão voltou-se para ele e falou: pastor, refrigerante é do diabo. Aí ele arregalou os olhos assim e falou: é, irmão, é do diabo? Ele falou: é, pastor, o senhor não sabe que refrigerante é coisa do diabo? Aí aquele pastor pegou, estava no ambiente na casa do irmão, ele falou: não, irmão, então fique em paz, vamos beber água mesmo. Aquele pastor, ele não quis repreender o irmão e trazer ali um sermão para ele sobre o assunto, mas ele respeitou o seu irmão. Porque se ele batesse o pé dizendo: irmão, imagina, refrigerante não é nada disso que o irmão pensa, poderia gerar escândalo na vida do irmão. Então ele achou por melhor deixar como estava e ali na refeição tomar água. Então, à medida que a gente vai criando uma casca grossa, uma maturidade, a gente vai entendendo, queridos, que existem certas coisas que se vai promover escândalo na vida de alguém, é preciso a gente se policiar. Por isso, é muito importante termos cuidado com tudo aquilo que a gente às vezes posta. Uma foto que você posta, que você às vezes não vigiou, não tomou um pouco de cuidado, aí os seus irmãos, de repente um pouco mais fracos na fé, vão ver aquilo e podem se escandalizar. Então, tudo, a Bíblia diz aqui, o texto que nós lemos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então é necessário haver um cuidado. Amém? Vamos lá em 1 Gênesis capítulo 3. Isso daqui, Deus me trouxe uma revelação tão grande em cima desse texto. E toda vez que eu leio esse versículo, amados, eu vejo como que é importante a gente zelar pela palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca com a palavra de Deus. Amém? Satanás, ele não brinca com a palavra de Deus. E aqui você vai ver, capítulo 3, versículo 14, diz assim o texto: disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizestes isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. E preste atenção agora: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E pó comerás todos os dias da tua vida. Deus formou o homem do quê, queridos? Deus formou o homem do quê? Fala, do pó da terra. E Deus está estabelecendo uma sentença sobre a serpente. Ou seja, a representação aqui de Satanás. Está dizendo: porque você enganou a mulher, ou seja, enganou o homem, você, serpente, é maldita para sempre, você vai rastejar e você vai comer pó. E uma vez lendo esse texto, Deus abriu os meus olhos, dizendo: o homem é feito do quê? Foi feito do quê? Do pó. E Deus falou, a serpente levou e pegou tão a sério esse texto, que até hoje o trabalho da serpente é tentar consumir o homem de todas as formas. É tentar de todos os meios consumir a vida do homem, o ser humano que Deus criou. Por isso eu olho para as Escrituras, amados, eu vejo a necessidade, a importância de nós obedecermos a palavra de Deus, porque o diabo, ele obedece. Tanto que quando nós olhamos para a vida de Jó
Jó, quando o Senhor elogia Jó, e o diabo diz, mas ele só te honra, ele só adora o Senhor, teme ao Senhor, porque o Senhor dá tudo, porque o Senhor tem o abençoado demais. Deus permite que o diabo tirasse todos os seus bens, e inclusive tocasse aonde? Na pele de Jó, na formação de Jó, mas não tocou no espírito, não tocou na vida de Jó. Mas aquilo que foi criação, o corpo, o pó da terra, o inimigo teve permissão para tocar. E amados, o assunto hoje é a família e o combate aos vícios. Deixa eu falar um pouquinho, eu vou falar da minha história e da minha família, coisa que eu conversei um pouquinho ontem com os jovens que a gente pôde reunir. Nós estamos voltando com a atividade com os jovens, e ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso. Na minha casa, meu pai faleceu com 84 anos. E queridos, eu me lembro, na minha adolescência, meu pai, eu não sei dizer certamente quantos anos ele bebia e ele fumava, mas foram para mais de 20, 30, eu acho que deve ter chegado aos 40 anos brincando, que bebia e fumava. Na minha adolescência, eu me recordo muitas vezes que meu pai chegava em casa bêbado, e chegando bêbado em casa era aquela bagunça, era aquela confusão, batia em todo mundo. Se os filhos aprontassem alguma coisa, ou a mínima coisa possível, já era motivo para todo mundo apanhar. Era uma contenda, era uma família completamente, amado, desequilibrada. E a bebida causava isso. Então, todas as vezes que meu pai chegava em casa, o nosso coração já batia mais forte. Os filhos já não sabiam como se comportar, como ficar em casa. E muitos procuravam sair, ir embora, ir para a rua. Mas os que ficavam, às vezes tinham medo do que falar, porque qualquer coisa poderia ser motivo para apanhar. Fora a contenda com a mãe, o que era pior ainda, um filho ver o pai bêbado chegando em casa e criando aquele barraco com a sua mãe. E você, como filho, muitas vezes não podendo fazer nada. Então o cenário da nossa casa foi esse. Durante muito tempo. E como que os filhos cresceram? Violentos, aprendendo a beber, aprendendo a fumar. Graças a Deus essa parte do cigarro não foi tão forte, mas alguns irmãos teve problema com o vício do cigarro, da bebida mais, inclusive eu. Eu, quando adolescente, eu ia para as festas, para os bailes, com os amigos. Ontem falamos um pouco com os jovens aqui sobre o poder da influência. Como a influência, amados, pode nos levar a viver coisas boas, mas também coisas ruins. Então, na minha trajetória, ali como adolescente, eu tive muita influência que me levou para a bebedice, mas me levou e eu quis. Eu achava bom, eu gostava. E durante muitos anos eu estava nessa vida. E conheci inclusive a minha esposa, tem uma história muito engraçada. Eu conheci a minha esposa e eu bebia muito. Às vezes eu cabulava a aula e já ia para o barzinho de frente à escola ali na Vila Maria, bebia, e depois ia buscar ela lá no trabalho. Ela trabalhava na parte da tarde para a noite e chegava lá daquele jeito. E quando ela me via, meu Deus, já está bêbado de novo. Não éramos da igreja ainda, e a gente descia uma ladeira assim, irmãos, e ela saía na frente assim, e eu vinha atrás cambaleando. Entrava na condução, eu sentava bem no corredor, ela sentava lá no fundo, porque não queria ficar do meu lado, e ela ficava só lá atrás intercedendo, porque quando o ônibus fazia a curva, só faltava cair no meio do corredor, e ela lá atrás, misericórdia, vai cair no meio do ônibus. E querido, por muito tempo foi assim. Como meu pai, ele parou de beber. Meu pai, ele parou de beber porque ele começou a sentir algumas dores no peito.
E então ele precisou ir até um médico. E lá no médico, aquele doutor se voltou para ele e disse assim: o senhor, se não parar de beber hoje, se não parar de fumar agora, o senhor não vai durar até o final deste ano. Não lembro que mês era, mas não faltava muito para o final do ano. E eu te digo, meu pai parou de beber, meu pai parou de fumar na mesma hora. Por quê? Porque ele recebeu aquele choque de realidade para despertar, para acordar. Mas, amados, tem muita gente que está no vício da bebida, ou em tantos outros que a gente vai falar um pouquinho aqui, que muitas vezes esse choque de realidade não tem o efeito que teve na vida do meu pai. Eu parei de beber porque nós começamos a ir para a igreja. Eu já era adolescente, afastado. Depois que eu me casei, bebi ainda, mas lembra do primeiro texto que a gente leu? As coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A gente começou a ir para a igreja e eu me agarrava um pouco nesse texto. Ah, beber não tem nada demais. Uma cervejinha não tem nada demais. A Bíblia não condena, não é verdade? A Bíblia não fala que não pode. A Bíblia fala que eu não posso me embriagar. E muita gente se apega a isso também. E eu comprava então bebida e tomava em casa, alegando uma outra coisa. Não, eu não vou mais para o bar. Agora eu tomo só em casa. E na igreja. Não, ninguém está vendo, eu estou tomando só em casa. E queridos, o Espírito Santo, quando nós começamos a dar a Ele essa liberdade para direcionar, dirigir a nossa vida, sabe, quando a gente deseja, quer realmente, o Espírito Santo ele começa a trabalhar. Amém? E ele começou então a trazer essa indignação, né? O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e começou muitas vezes a me repreender. Mas eu parei de beber? Não. Aí eu comecei a dizer para Deus assim: Senhor, o Senhor quer que eu pare de beber? Então me ajuda. Ela falou: ah, você quer ajuda? Então tá bom, cara de pau. Mas, queridos, foi gradativo. Foi gradativo, mas estava no meu coração. Se antes eu comprava lá uma caixinha, como antigamente eu acho que até hoje vende, 24 cervejas, 12, foi diminuindo, até que um belo dia só tinha uma na geladeira, e quando eu fui beber, não consegui tomar nem a metade, que eu senti um gosto tão ruim. Olhei para aquela latinha e falei: por que eu estou tomando isso aqui? Coisa ruim. E joguei fora. E nunca mais, amados, nunca mais. Então, tem certas coisas e vícios que nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo para a gente abandonar. Aleluia? Porque quando se fala de vício, amado, nós estamos falando também, queridos, de costumes, nós estamos falando de ações, muitas vezes repetitivas. Eu quero já, antes da gente ler mais alguns textos, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das drogas. Amém? Não precisa levantar a mão, mas você tem na sua família problemas de vícios? Você conhece alguém? De repente na sua casa não, mas no meio dos seus, pessoas que estão viciadas, seja na bebida, seja no cigarro, seja na pornografia, queridos, em tantos outros, hoje até o vício do celular. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Drogas, legais ou proibidas, elas são perigosas e causam danos. Nem todas as drogas, eu vou ler algumas coisas aqui importantes para nós, nem todas as drogas perigosas são proibidas. E nem todas as drogas proibidas são mais perigosas do que as que são permitidas. Uma das drogas, queridos, inclusive que o STF acabou de liberar cerca de 40 gramas de maconha. Agora, se a pessoa for pega
com até 40 gramas de maconha não vai mais ser indiciado, não vai mais ser caracterizado, né, como algo ilegal. E, queridos, os danos que toda espécie, tipo de droga causam, queridos, se alguns dizem assim, se eles soubessem o estrago que faz, se eles tivessem alguém na família que estivesse passando por esse tipo de problema, acredito que eles não fariam isso. Então as drogas, muitas vezes, ainda que liberadas, queridos, nós precisamos estar atentos a isso e clamar a Deus para que o Senhor ele venha intervir na nossa casa e na vida daqueles que nós amamos. Uma pessoa bem conhecida, Casagrande, que era um jogador, que muitos de repente aqui já conhecem a história dele. Na história dele, no testemunho, ele fala que chegou a perder 6 anos da sua vida. Ele perdeu 6 anos de emoções, de sentimentos. Ele não sabia o que era. Porque foram 6 anos que ele diz que usava drogas para não sentir dor. Então, o meio que ele usava para fugir desse sentimento de dor era usar drogas. Ele corria para as drogas para fugir, era um escape na vida dele. E tudo começa pequeno, querido. Tudo começa pequeno. E quando a pessoa ela menos percebe, se dá conta, ela pode estar já viciada. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre a anfetamina. Anfetamina é uma substância que ela, inclusive, é posta, né? É uma droga que é muito utilizada com como é que se diz? Oi? LSD. É uma droga, tanto ela como a metanfetamina. É uma substância, queridos, que eu estava estudando aqui, que nos anos 70, ela era utilizada pela medicina como medicamento antidepressivo, inibidor de apetite e na terapia contra a asma. Mas depois eles viram o estrago que essa droga causava e então passou a ser proibida inclusive para isso. E essa droga antigamente também, ela era utilizada como estimulante para os soldados, porque deixavam eles agitados, cortava, inibia o cansaço, então fazia com que os soldados estivessem sempre prontos para a batalha. Ela então inibia o cansaço, mas ela podia causar a insônia, tremores, palpitações, levando, nos casos mais graves, a ataque cardíaco e também a derrame cerebral. Essa droga que era usada como medicamento antidepressivo, eles descobriram depois também que elas causavam delírios paranoicos, depressão e psicose. Também eram os efeitos que ela causava. Então, uma droga que eles achavam que estava servindo como antidepressivo, na verdade, essa droga estava destruindo aqueles que a usavam. A metanfetamina, ela é mais perigosa do que a anfetamina. Ela leva muito mais rápido à dependência psicológica. E o potencial dela é muito maior. Chega a ser 2 a 3% maior do que a anfetamina. E os viciados desse tipo de droga, cada vez mais eles sentem a necessidade de usar doses maiores. Isso acontece, queridos, com muitas outras drogas. Nós vamos falar aqui, por exemplo, da cocaína e do crack. A cocaína ela é uma substância extraída da planta de coca. Ela é misturada, e essa cocaína misturada ao fermento, cria-se ali então o crack. A cocaína ela tem potencial de dependência, aqui tem a porcentagem, a numeração que eles trabalham, que vai de
de 0 até 3. A cocaína ela tem potencial de dependência de 2,39 e provoca euforia, inibe a fome e a fadiga. E por muito tempo foi a droga preferida de quem quer combinar festa com carreira profissional. Quem cheira a cocaína paga um preço alto. Ou seja, quem consome cocaína, essa pessoa tem a pulsação acelerada, contração dos vasos sanguíneos, aumento da pressão arterial e risco de ataque cardíaco. Então, a pessoa que é viciada nesses tipos, de drogas, a pessoa ela está destruindo a sua própria saúde. E quando se fala então de crack, que a dose é ainda mais letal, incalculável, e a gente vê isso muito na mídia, na televisão. Queridos, uma certa vez eu estava lá no Bom Retiro e eu precisei comprar um equipamento e eu fui andando, passando do Bom Retiro sentido a Santa Efigênia, e eu passei no meio da Cracolândia. Amados, aquilo ali é terrível. Nós já fizemos trabalhos sociais lá dentro da Cracolândia, aonde nós víamos pessoas jogadas, pessoas consumindo droga na sua frente, pessoas tendo ataques diante de você. E mesmo tendo ataques, elas não deixavam de consumir o crack. E a devastação acontecendo na vida ali de muita gente, queridos. E quando a gente ia ali entregar para eles um alimento, eles queriam saber se nós não tínhamos roupa. Eles queriam saber se nós não tínhamos algum calçado para entregar a eles. Por quê? Porque tudo isso virava moeda de troca. Se entregássemos a eles alguma roupa, eles iriam trocar por droga, por crack. Se entregássemos a eles ali algum calçado, eles iriam entregar e trocar por crack. Então, durante um tempo, nós fizemos um trabalho ali, e a pessoa que é envolvida no crack, a mente dela é consumida de tal forma, queridos, de tal forma, que às vezes é irreversível. É só o poder de Deus mesmo para entrar na vida de alguém, sabe, para restaurar a mente. Então, quando alguns ali no meio, quando nós evangelizávamos, dizendo, você quer mudar de vida? Nós temos um local de reabilitação para você, você gostaria de ir para lá? Aí quando essa pessoa dizia, eu quero ajuda, amado, mais do que depressa, nós tínhamos que pegar aquela pessoa, já levar para a igreja que existia ali no meio, aquela pessoa colocava ela no carro e já saía em disparada para a clínica, para o lugar de recuperação. Porque 1 minuto que se passasse, já a mente da pessoa já mudava e ela já não mais queria ajuda. Então o crack, ele acaba com a mente da pessoa. E o potencial de dependência do crack, esse estudo aqui aponta que está acima dos 3. Acima da margem que eles estabeleceram como o limite. Supera a heroína, a nicotina, que é o cigarro, e supera também o álcool. E esses dois últimos aqui, o cigarro e o álcool, queridos, eles são as drogas que são as mais perigosas. São as mais perigosas por quê? Porque são aquelas que são liberadas. São aquelas que todo mundo tem acesso. São aquelas, queridos, que muitas vezes o pai coloca dentro de casa, a mãe coloca dentro de casa e o filho tem livre acesso. E muitas vezes os filhos, eles inicializam no consumo da bebida e do cigarro dentro da sua própria casa. Às vezes não precisa ir para fora, ser influenciado por um amigo. Às vezes é dentro da própria casa que isso acontece. E queridos, eu mesmo tive exemplo dentro de casa, eu falei para vocês.
Eu mesmo via meu pai chegando embriagado, aquilo tudo assustava. Mas mesmo eu vendo aquele cenário, estava diante de mim a bebida, o cigarro. O cigarro eu não gostei, não me adaptei, experimentei, mas não gostei. Mas a bebida sim, porque aquilo gerava prazer, alegria. Era uma pessoa muito tímida, então quando bebia alguma coisa, alterava e ficava mais alegre, então achava que aquilo era bom. Mas sem saber, pouco a pouco, aquilo ia consumindo a nossa vida. Eu me lembro de um namorado de uma de minhas irmãs, um homem financeiramente muito bem estabelecido, um homem que tinha uma grande transportadora de remédios, transportava para o Brasil inteiro, queridos. Um homem que na região, não sei se no Brasil ou em São Paulo, ele foi um dos primeiros na época que conseguiu importar um carro que era muito famoso, o famoso Mitsubishi GT 3000, até lembro, que era um carro que era um espetáculo. Era um carro que todo mundo gostava de ver, cobiçava, mas era extremamente caro. E aquele homem ele conseguiu importar, trazer, e ele desfilava pelo bairro com aquele carro, e todo mundo sabia que era ele. Um homem que todo mundo admirava, só que ele tinha esse vício da bebida. E pouco a pouco aquilo foi consumindo a saúde dele, ele separou da sua esposa, os filhos ficaram com a mulher, com a ex-mulher, e então, depois de algum tempo, ele se relacionou com a minha irmã, e chegava em casa com aqueles carrões, eu ainda não era casado, ou era, não recordo agora, e chegava lá e todo mundo da rua crescia o olho, falava, nossa, fulana namora com esse cara. E queria dizer, a gente achava bonito, a gente achava, nossa família está ficando importante. Queridos, mas na verdade aquele homem estava, sem que soubéssemos, sendo consumido pelo vício da bebida. Até que chegou um determinado tempo na vida dele, que atacou uma cirrose profunda. Aquele homem ele foi parar no leito do hospital, aonde o seu dinheiro lhe deu uma boa acomodação. Ele estava num quarto, bem cuidado, só que a enfermidade não regredia. O dinheiro não foi capaz de trazer a saúde dele de volta. E então minha irmã apressadamente falou, vão lá. Nós já estávamos, acho que começando na igreja, é isso. Aí minha irmã nos chamou, vão lá, por favor, vão lá orar por ele, vão lá ministrar a palavra para ele, para que Deus salvar a vida dele. E chegamos lá, aquele homem não conseguia falar. Aquele homem ele só mexia os olhos para se comunicar, totalmente imóvel. E uma coisa que eu me lembro, queridos, que foi terrível, é que enquanto nós estávamos ali compartilhando a palavra, a ex-mulher dele estava com os filhos, com o irmão, num canto daquele quarto, e nós ali compartilhando a palavra, fazendo o apelo para ele, e ele mexia os olhos correspondendo, aceitando Jesus, ali naquele leito, oramos por ele, e no canto nós estávamos ouvindo a ex-mulher e a família, já dividindo os bens daquele homem. Nós ouvíamos, o carro, o tal carro, vai ficar comigo, o filho falava. O carro eu quero, o carro do pai é meu. A ex-mulher falava, aquele apartamento em tal lugar, aquele outro não sei aonde, aquele lá eu vou cuidar. O irmão falava, a transportadora deixa comigo. E o homem estava lá ouvindo tudo isso. Queridos, o vício das drogas, elas acabam com a nossa vida, acabam com a nossa saúde e acabam com muita família. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que isso é uma batalha. É uma batalha que nós precisamos lutar para romper com isso dentro da nossa casa. E o vício do álcool, do cigarro, como eu já falei, é um vício que é liberado. É um vício que muitas vezes nós estamos vendo e às vezes achando comum ou aceitando. Quando na verdade nós precisamos nos levantar em oração
e clamar ao Senhor para que os nossos familiares possam ter um encontro com Deus e a libertação possa ocorrer na vida deles. Aleluia! Eu me lembro de um homem que nós evangelizávamos muito, e a sua esposa firme na igreja, uma obreira na casa do Senhor. E aquela mulher, todas as vezes que nós orávamos antes dos cultos, aquela mulher clamava pelo seu esposo. Ela pedia oração pelo seu marido para que Deus o libertasse da bebida. E quantas vezes nós deixávamos ela em casa e encontrávamos aquele homem completamente jogado, bêbado. E certo dia, aquele homem, ele conhecia a palavra de Deus, estava desviado. E certo dia chegamos ali naquela casa, e aquele homem estava sentado na porta da sua casa. A esposa entrou com a Cris para dentro da casa, e eu me assentei com ele ali, conversando, e ali ele me confessou algo que eu achei surpreendente, e vi o poder de Deus na vida de alguém. O poder de Deus trazendo libertação, queridos, quando há um desejo. Aquele homem, ele estava ali, eu percebi que ele estava um pouco alterado, mas ele dizia palavras coerentes. E ele dizia assim: irmão Joel, eu estava no bar bebendo, e lá no bar bebendo eu estava falando com Deus. Eu falei: irmão, e o que você estava falando com Deus? E ele disse: irmão Joel, eu sei que estou errado, eu conheço a palavra, eu sei que preciso me consertar, eu sei que eu preciso voltar para Deus, mas eu não tenho forças. E muitas vezes, amados, pessoas na nossa casa, na nossa família, pessoas que nós conhecemos, muitas vezes não têm forças para lutar com isso. Mas nós precisamos orar a Deus. Era o que a sua esposa já há muito tempo estava fazendo. Nós precisamos orar a Deus para que o Senhor visite essas pessoas e coloque esse desejo no coração, de libertação, de desejo de querer parar. Aquele homem, ele falou para mim: eu não tenho forças, eu não consigo, mas lá no bar, bebendo, eu pedi para Deus ajuda. E eu falei: Senhor, se tu podes me libertar, eu quero fazer um voto hoje com o Senhor. E ele disse: eu vou para casa, eu vou ficar sentado lá na porta. Se o Senhor mandar alguém, para vir conversar comigo da tua palavra, me convidar para a igreja, eu vou parar de beber, eu vou voltar para a igreja e vou ser um crente fiel ao Senhor. E queridos, de repente chega quem? De repente a gente chega lá, para o carro, eu sento e estou conversando com ele. E ele diz: irmão Joel, eu creio que Deus enviou você e sua esposa para conversar comigo, e eu estou com essa palavra de pé, eu quero voltar para o Senhor. E ali eu falei: glória a Deus, irmão, glória a Deus por isso, pelo seu posicionamento. Nós vamos orar e vamos te acompanhar. Ele falou: hoje eu tomo a posição de nunca mais beber, nunca mais vai entrar uma bebida alcoólica na minha boca. Aí nós entramos para dentro da casa, chamei a esposa, falei para ela, e ela olhava assim com desconfiança: tá bêbado, ele está falando, não sabe nem o que está falando, está bêbado, irmão Joel, está bêbado. Eu falei: irmã, creia que Deus está fazendo uma obra hoje aqui. E nós oramos por eles ali, Deus fez um rebuliço tão grande, me mostrou ali em visão algo espiritual. E no dia seguinte, era um domingo, no dia seguinte aquele homem acordou primeiro do que toda a família, colocou o terninho dele que ele tinha, acordou a esposa, o filho, e pegou a Bíblia e falou: vamos para a igreja, hoje mudou a minha vida. E querido, aquele homem se tornou um obreiro na casa de Deus, nunca mais bebeu. E a mudança e a transformação foi tão grande, amados, que vinham familiares de todos os cantos, de longe, do interior, para ver o que Deus tinha feito na vida dele. Vinha gente de longe, e as pessoas vinham para ver se realmente era verdade. E viram ali a obra que Deus fez
na vida daquele irmão. Por isso, amado, nós precisamos, como família, interceder. Aquela mulher, eu vou dizer a vocês, ela já não mais acreditava tanto que Deus podia salvar o seu marido, libertar o seu marido. Aquela mulher, muitas vezes, quando vinha conversar conosco, era só choro. Era só lágrimas e lágrimas e lágrimas, porque ela achava que qualquer dia ela ia chegar em casa e encontrar o marido bêbado, ou iria atacar uma cirrose que já estava quase acontecendo. Sabe, ela achava que ia encontrar então o marido sem vida em casa algum dia. E a gente orava com ela, clamava a Deus com ela, até o dia que o Senhor visitou aquele homem e a vida daquela família foi transformada. Queridos, não perca a fé. O vício é algo que muitas vezes, muitos lares estão vivenciando. Muitas famílias estão sofrendo com esse tipo de vício dentro da sua casa. Mas Deus é poderoso, sabe, para trazer libertação na vida dos seus. Deus é poderoso para repreender esse mal, em nome do Senhor Jesus. O último para nós abordarmos aqui é a pornografia. Há muitos anos atrás, na verdade, há uns 12, 13 anos atrás, nós fazíamos um curso na igreja para casais, e esse curso abordava esse assunto, baseado naquele filme que com certeza você já assistiu, aquele filme Prova de Fogo. Quem já assistiu? Filme Prova de Fogo? Não assistiram? Vou arrumar o DVD para vocês assistirem. E esse filme, queridos, falava de um casal onde o marido tinha esse vício, o vício da pornografia. E toda vez que ele sentava na frente do computador, parecia ser mais forte do que ele era impulsionado a assistir pornografia, aquilo se tornou um vício na vida dele, e pouco a pouco ele foi vendo a família dele sendo destruída. A pornografia, eu marquei alguns pontos interessantes aqui, ela é um dos mercados mais lucrativos e explorados no mundo. A pornografia, queridos, já dá lucros absurdos para aqueles que trabalham com isso. Mas é mais do que um simples entretenimento adulto. A pornografia, ela entra na mente, no hall dos prazeres, e vai muito além do que apenas consumir conteúdos de nudez, especialmente quando essa prática se torna cada vez mais constante, ou seja, muitas vezes até diária. E o efeito da pornografia na mente pode ser devastador, porque isso vai mexer, sabe, amados, muitas vezes com o comportamento da pessoa, com o relacionamento da pessoa. Às vezes a pessoa ela se envolve de tal forma, sabe, com esse vício, que ela não consegue até mesmo conviver com as pessoas, porque a mente da pessoa está tomada de tal forma que tudo para ela vai ser besteira, tudo para ela vai ter conotação sexual. Então é um perigo quando isso acontece. E amados, quando nós ministrávamos esse curso para casais, uma das coisas que mais chamava a atenção era o acesso dentro da família à pornografia. Cada vez mais cedo as pessoas estão tendo acesso a isso. Ou seja, os filhos cada vez mais cedo estão tendo acesso à pornografia. E isso é um perigo. E quando eu digo cada vez mais cedo, amado, é cada vez mais cedo mesmo. Às vezes a gente fica pensando, só quando às vezes o filho está adolescente e começa a despertar para isso. Não. Crianças às vezes, queridos, com 3 anos, 4, 5 anos, já estavam envolvidas com isso.
Crianças que muitas vezes, amados, ainda mais hoje, com acesso ao celular, e às vezes os pais não têm condições de acompanhar os filhos com esses acessos no celular. Às vezes a criança já até mais cedo está conseguindo ter acesso. E quanto mais cedo a criança ela tem acesso, isso vai se tornando uma rotina na vida da criança, sem que os pais percebam, saibam. Queridos, às vezes as crianças, elas acabam sendo acometidas por esse mal, e depois, para livrar, para trazer restauração na saúde das crianças, é complicado. Por isso, a importância de nós pais observarmos tudo que os nossos filhos eles estão fazendo. Celular, por exemplo. Se seu filho tem um celular, existe um aplicativo que você clona o celular do teu filho. Então, tudo que ele vê, você vai receber uma informação, você vai poder acompanhar aquilo que os teus filhos estão vendo no celular. Isso é muito interessante. Nós pais, às vezes a gente quer dar uma certa liberdade para os nossos filhos, só que às vezes a gente não está atentando para os perigos que envolvem essa tal liberdade. E nós precisamos atentar para isso. Amém? A pornografia, ela tem destruído muitos lares. Por quê? Porque a pornografia, ela trabalha diretamente com a mente e ela cria na mente um prazer imediato. Ou seja, ela traz uma sensação imediata de prazer, de resposta. E cada vez mais que a pessoa ela se envolve com isso e recebe essa resposta, ela quer se envolver e consumir mais e mais. Isso está acontecendo também, queridos, na vida de muito cristão. Isso não é só na vida de pessoas que às vezes a gente pensa que são pessoas do mundo, pessoas que não têm compromisso, vida com Deus. Pelo contrário, dentro do cenário igreja, muita gente, infelizmente, se envolve com isso. Eu quero ler 2 textos e nós vamos orar. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. Diz assim o texto, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape, para que possais suportar. Então a palavra de Deus tem para nós o escape. Eu me lembro de Caim. Caim, antes de matar Abel, quando ele está sentindo ali aquele ódio, aquele desejo de fazer mal para o seu irmão, Caim, ele é avisado por Deus. Deus diz para Caim: Caim, o mal está à porta. Ou seja, Caim, você pode dominar isso que está à porta do teu coração. Você pode ter o controle sobre esse sentimento que está batendo aí as portas. Só que Caim não teve. Caim, ele acabou matando o seu irmão Abel, e depois ele sumiu, e ele carregou essa marca. Queridos, eu quero dizer que muitas famílias carregam marcas. É a tal, muita gente crê dessa forma, é a tal da maldição hereditária. Tem gente que diz assim: ah, meu pai bebia, os meus irmãos bebem, eu também bebo, e eu estou vendo que os meus filhos estão começando a beber também. Amado, nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Em Cristo Jesus nós temos uma nova vida e Ele nos habilita a romper com isso. Aleluia! Precisamos nos levantar e dizer: na minha família não. Eu não vou ver isso acontecendo na vida dos meus filhos, eu não vou ver isso não vai dar continuidade. Em nome de Jesus, isso cessa para aqui. Aleluia! Vamos colocar de pé, queridos, por favor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz para nós vigiarmos, para nós orarmos.
para que nós não venhamos entrar em tentação, porque na verdade o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós oramos a Deus, o Senhor fortalece o nosso espírito, somos renovados e, queridos, o mal ele tem que cair por terra, amém? Você está com o seu pedido de oração em mãos? Trouxe ele? Pega ele agora, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Pegue ele. Nós vamos encerrar este culto. Eu quero te convidar, vem aqui para frente, toda a igreja. Pega o seu pedido de oração, vem aqui para frente. Nós vamos orar juntos aqui. Aleluia. Nós vamos orar juntos, amados. Nós vamos clamar pela nossa família. E Deus ele tem te revestido de autoridade. Para que se você tem vivido isso na tua casa, se de repente você tem lutado contra algum desses vícios, eu quero que você aqui ore. Ore rejeitando, repreendendo, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, na minha vida não. Na minha família não, eu rejeito este mal hoje aqui. Lembre-se, é uma batalha. Em nome do Senhor Jesus. Giz, se quiser sentar, fica à vontade, tá? Mesma coisa a Dai, viu, Dai? Pega o seu pedido de oração, feche os teus olhos e ore assim comigo. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que a minha família está no teu altar. E em nome de Jesus, nenhum desses vícios, desses males, tem poder para permanecer, seja na minha casa ou na vida dos meus familiares. Eu quero orar hoje por cada um deles e declarar a libertação que pelo Espírito Santo o Senhor pode realizar na minha vida, na minha família, na minha parentela, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ore ao Senhor agora, queridos. Coloque agora diante do Senhor, na tua oração, seja a tua vida pessoal, se você tem vivido alguma situação que você precisa colocar diante de Deus, faça isso agora. Se é algum familiar, algum filho, se é o marido, se é a esposa, se é o pai, se é a mãe, querido, coloque isso agora. Se é o vício, de repente, de nenhum desses que eu comentei aqui, às vezes é um vício do remédio, coloque diante do Senhor agora, e comece a dizer: em nome de Jesus, na minha casa não mais, em nome de Jesus, na minha família não mais, em nome do Senhor Jesus. Deus, Senhor, eu te peço junto com os meus irmãos, vai visitando agora, Senhor, cada pessoa lá nessa casa, meu Deus, livra, Senhor, deste mal, livra desse vício, repreende agora, Senhor, em nome de Jesus, toda ação maligna que está por trás, Senhor, desse vício, seja das drogas, Senhor, seja da cocaína, do crack, seja, Senhor, da maconha, Senhor, seja do cigarro, seja do álcool, da bebida forte, Senhor, em nome de Jesus, seja o vício, ó Pai, dos remédios. Nesta hora nós oramos, estamos colocando diante do Senhor os nossos pedidos de oração, pedido esse, Pai, que nós clamamos ao Senhor para alcançar a nossa casa, alcançar a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Repreenda, Senhor, este mal hoje, quebra, Senhor, com a malignidade hoje. Senhor, nós vamos perseverar, nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, e declaramos em nome de Jesus a libertação, declaramos a salvação, declaramos em nome do Senhor Jesus que nenhum mal vai permanecer naquela casa. Ordenamos agora, em nome de Jesus, Satanás e seus demônios, vícios, caiam por terra agora, todo mal saia, te damos uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus,
espírito maligno que tem aprisionado essa pessoa no pecado, nas drogas, nós te ordenamos agora, sai desta vida, sai agora desta vida, vai embora, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor. Você vai cantar ao Senhor, você vai declarar isso ao Senhor, que a tua família é um presente de Deus, que a tua casa é um presente de Deus. Aleluia, aleluia, oh Senhor, aleluia. Vamos adorar ao nome do Senhor. Diga: um presente precioso, um presente precioso eu ganhei. Diga isso, diga isso. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas onde a mágoa tem razão, prevalece o perdão. E para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do... Diga: a minha família, debaixo da graça, guardada, sim, Deus, oh Senhor, de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença. Nós vamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, vamos dizer: aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Diga isso uma vez mais: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nenhum mal vai prevalecer. Nenhum mal. Oh, aleluia. A minha família, nós vamos declarar, está debaixo da graça do Senhor, guardada nas asas de quem a criou. Aleluia, aleluia. Bem-aventurado eu sou, porque o meu lar, ele pertence ao Senhor. Ele pertence ao Senhor. Ele pertence ao Senhor. A nossa casa, a nossa família, ela pertence ao Senhor. Aleluia, querido. Esse pedido de oração
você vai deixar aqui no altar, amém? O seu pedido hoje, você vai fazer isso aqui, ó. Deixe no altar, aleluia, nós vamos recolher todos eles. Se você desejar pegar um novo pedido de oração e novamente levar lá para o teu familiar, levar para alguém que você conhece, que precisa ser alcançado por Deus, lá na recepção, na hora da saída, você vai pegar esse pedido de oração, tá bom? O seu hoje, nós já oramos, apresentamos a Deus, você vai deixar aqui, em nome do Senhor Jesus, eu e a minha família, no altar de Deus.